Como é habitual às segundas-feiras, contamos com a presença e o comentário de Bernardo Trindade e Luís Gonçalves da Silva. Aos dois, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui na edição das 12. Vamos inevitavelmente falar do resultado das eleições na Grécia, que deu uma vitória à Nova Democracia, mas ainda assim não sabemos se vai haver executivo ou não e como é que este vai ser formado. Luís Gonçalves da Silva, como é que vê este resultado eleitoral? Enfim, eu vejo com um misto, antes de mais, bom dia, vejo com um misto de preocupação e de alguma alegria. E explico porque este misto de sentimentos. Eu julgo que a vitória da Nova Democracia tem inegáveis vantagens. Aliás, os líderes europeus, numa atitude algo discutível, tinham incentivado os eleitores a votar em Nova Democracia. E porquê é que eu acho que há este misto? Porque eu acho que dentro da Europa já havia quem pensasse que, no caso de ganhar o Syriza, tinha ali o alibi perfeito para expulsar a Grécia. Com a vitória da Nova Democracia e com, enfim, havendo executivo o responsável já ter dito que vai cumprir o plano da Troika, a Europa fica numa encruzilhada, porque deixa de ter alibi para não manter os gregos, mas por outro lado tem um problema, eu acho, de grande dimensão, que é demonstrar, quer o Governo, quer a Europa, conseguir convencer os gregos que o plano da Troika é execuível, que é socialmente execuível, que é possível ser executado com uma dimensão mínima, eu diria com dignidade mínima para os gregos. Com dignidade mínima, falo nas faixas da população que estão neste momento em grandes dificuldades. E esse elemento, que é um elemento importante para mim, está por demonstrar que aquele plano, nos termos em que está, quer relativamente ao conteúdo, quer relativamente aos timings de cumprimento, é execuível. Segundo ponto que me parece importante. Os gregos demonstraram uma coisa simples, enfim, que eu diria que o ser humano, por natureza, demonstra, que é, no momento de dificuldades, preferem alguma segurança. E, portanto, demonstraram aqui um certo conservadorismo, porque quando todos nós, ou alguns de nós, pensávamos que o Syriza poderia ser o principal partido, os gregos disseram duas coisas simples. Por um lado, manutenção na Europa, porque essa era uma das bandeiras da Nova Democracia. Por outro lado, não estamos em condições de voltar a arriscar. E, portanto, eu acho que essa leitura tem que ser feita. Agora, resta à Europa demonstrar, eventualmente repensar e refletir sobre o plano que está em execução, se achar, e espero que não por teimosia, mas se achar que é execuível, mantê-lo, caso não ache que é execuível, reformulá-lo. Eu faço parte daqueles que tenho algumas dúvidas, para não dizer que tenho mesmo a certeza que não é possível executar tão abruptamente o plano. Não que não seja necessário, mas um plano para ser executado não basta ser necessário, é preciso também que seja execuível e que haja uma aceitação dos seus destinatários. Mas se, caso o Partido da Nova Democracia consiga formar governo, não vai tentar haver uma renegociação? Eu acho que é inevitável. Sinceramente, acho que é inevitável. E eu acho que se a Europa tiver bom senso, ou se tiver senso, nem precisa de ser muito bom, tem que estar disponível para essa renegociação. Já se percebeu que não é execuível. Aliás, veja-se os problemas de rua, os indicadores sociais que neste momento existem na Grécia, são demasiadamente preocupantes para se tentar continuar a insistir num plano que a própria prática já demonstrou que poderá levar a uma convulsão social, ou se quiser, a um aprofundamento de uma crise social, porque a crise já existe. Bernardo, muito boa tarde. Voltamos ao impasse do resultado eleitoral de 6 de maio. Eu sou mais otimista. Deve ser, aliás, estimulado um bocadinho por este reencontro com o nosso país em termos futebolísticos, com a nossa estrela Cristiano Ronaldo, que me faz fazer, de facto, ser mais otimista relativamente ao futuro próximo. E dizer-lhe porquê. Eu acho que estas eleições tinham, de facto, tinham o objetivo de ser clarificadoras. E foram, efetivamente. Eu acho que a circunstância da Nova Democracia ter ganho as eleições significa, portanto, que maioritariamente os gregos votaram pela continuidade da Grécia no euro e pela aceitação, digamos assim, pode ser cozinhada, corrigida, mas de um plano de intervenção sobre aquela economia. O facto de o PASOK não é indiferente, o resultado do PASOK. O PASOK tem uma derrota que, no fundo, reforça uma tendência de 6 de maio, mas, por outro lado, traz também uma lógica de responsabilidade. O PASOK, se não intervém, quer fazendo parte do governo, quer através de acordos de incidência parlamentar, eu antecipo, que seja, efetivamente, o fim do PASOK enquanto força política na Grécia. Portanto, tem que ser parte desta solução.
Mas, por outro Mas lado, o PASOK já disse que sozinho com a Nova Democracia não pretende formar não forma executivo. governo, mas no quadro parlamentar há uma responsabilidade acrescida. Ou seja, no fundo, é possível que num conjunto vasto de matérias criar condições para um entendimento, e isso é positivo do ponto de vista não só da segurança, digamos, parlamentar, mas um pouco da imagem externa que a Grécia tem que objetivamente mostrar. Por outro lado, é importante também valorizar o resultado do Syriza. Eu acho que a circunstância de haver hoje, digamos, uma massa de gente que, descontente, quer expressar esse descontentamento, acho que é positivo que verdadeiramente aconteça, porque isso valoriza a democracia como um todo. Mas devo dizer-lhe, como observador externo a toda esta problemática, eu fico contente com o resultado eleitoral. Seria um drama sem precedentes para a Grécia sair do euro. Seria lançar toda uma grande população de assalariados, pensionistas, na mais absoluta miséria, em que, no fundo, todos estes acréscimos eram, no fundo, consumidos por uma espiral inflacionista sem precedentes. Seria, eventualmente, interessante para o turismo, uma vez que seria um destino barato que nós visitaríamos, porque se tornaria de tal forma atingível, mas eu julgo que, numa balança, acho que todo este conjunto é objetivamente positivo. Obviamente que a Alemanha, quadro liderante e dirigente da Europa, tem que saber ler estes sinais. Ou seja, no fundo, acho que o governo que resultar deste processo eleitoral tem hoje uma margem de manobra acrescida em termos negociais e tem que fazer valê-la agora. Acho que os próximos dias são decisivos desse ponto de vista. Eu julgo que com os dados lançados, todos estes parceiros têm que, obviamente, enfim, lançar mãos à obra e, no fundo, criarmos uma solução que seja efetivamente positiva. Ou seja, positiva para a Europa como um todo e onde a Grécia é parte integrante. Estes resultados só por si conseguem evitar que a Grécia saia mesmo do euro, porque Rubini e outros entendidos na matéria dizem mesmo que a Grécia não vai conseguir evitar uma saída do euro e numa entrevista, Jorge Papandreou, numa entrevista ao Económico, diz mesmo que Angela Merkel pode sacrificar a Grécia para dar o exemplo à Europa. Exatamente, isso tem a ver com aquilo que eu dizia há pouco, que é a ideia do alibi. Eu acho que alguns dirigentes europeus tinham já aqui um alibi montado e a vitória da Nova Democracia pode-lhes ter baralhado um pouco as contas. E tem a ver com um outro ponto que também há pouco referi, que é tornar o programa execuível. A senhora Merkel disse há 2 ou 3 dias que os próximos meses serão decisivos para a Europa. Bem, eu gabe-lhe o otimismo. Porque se ela acha que são os próximos meses que são decisivos para a Europa, eu diria que revela algum autismo sobre aquilo que está a passar. Primeiro ponto, o que nos vai custar, ou que vai custar à Europa, estas últimas semanas ou meses de inatividade e de inefetividade de medidas, é um ponto muito importante, porque as medidas, quando não são tomadas, há 2 hipóteses. Ou o tempo encarrega-se de as tornar inexecuíveis e, portanto, supérfluas, ou o tempo encarrega-se de as obrigar a tomar com custos de grande dimensão. E, portanto, eu não posso deixar de elogiar o otimismo que me parece um pouco autista da senhora Merkel. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu concordo com o que o Bernardo dizia há pouco, a necessidade absoluta da renegociação. A mim não me parece que os gregos tenham condições de executar o plano. Até porque, eu já aqui sublinhei várias vezes e volto a reiterar, não é possível fazer reformas sem que as pessoas que estão na rua, que as executam no dia-a-dia, nas empresas, as famílias, adiram. Não tem que haver uma adesão de 100%, como é evidente, porque isso nem mesmo nas ditaduras. Em democracia é normal a contestação. Mas tem que haver uma adesão da maioria das pessoas. As pessoas têm que estar disponíveis para interiorizar comportamentos, para cumprir leis, para cumprir alterações, para viver com menos, para contribuir para o desenvolvimento. E isso não tem acontecido na Grécia. E isso é uma coisa que eu acho que os dirigentes europeus não perceberam. Não basta falar aqui sentado na Alemanha ou mesmo na França para que as coisas ocorram. É preciso perceber a idiosincrasia do povo grego, é preciso perceber as dificuldades que o povo grego está a passar, é preciso perceber os indicadores sociais, económicos, etc. E eu julgo que esta receita da Troika, que é um pouco, demasiadamente técnica, vou chamar mesmo tecnocrata, que é, olha para um conjunto de indicadores e diz é preciso cortar aqui, aqui e aqui, tem esse efeito. É que muitas vezes ignora as questões sociais e não é possível fazer reformas ignorando as questões sociais.
Bernardo, os mercados reagiram positivamente, inicialmente, a esta vitória da nova democracia, mas hoje as coisas já não funcionam bem assim. Isto é, em Espanha temos, por exemplo, as yields já a superarem os 7%, em Itália também a superarem os 6%. A Europa está a ser pressionada por este resultado que não é assim tão positivo à luz dos mercados. Ouça, mas quer dizer, o nosso papel também é um bocadinho distinguir. E repare, eu não sou sujeito, somos observadores, com certeza, e olhamos para essas tendências, uma vez que estamos a falar do financiamento da economia e da forma como os credores olham para estas economias, mas eu tenho que ser, apesar de tudo, positivo na leitura destes sinais. Eu acho que é importante que na Grécia tenha havido uma clarificação que tendencialmente e parlamentarmente vai permitir a formação de um novo governo, com apoio que permita, no fundo, esta renegociação, que acho que é incontornável. Acho que a vitória do Sr. Hollande, inequívoca em França, ajuda no cumprimento desse objetivo. O Sr. Hollande disse desde o primeiro momento que não é possível ter uma agenda apenas focada no equilíbrio das contas públicas. É preciso, no fundo, e para além disso, relançar uma agenda para o crescimento que permita, no fundo, que do ponto de vista da criação e da angariação de receita fiscal e no reequilíbrio das contas, possamos, no fundo, ter uma dupla agenda com imenso significado. Acho que esta sua vitória é, sobretudo, a percepção por parte de uma população deste novo objetivo e, portanto, acho que tudo isto se conjuga. Ou seja, se nós tivermos um governo grego que, depois de assumir funções, reestrutura, renegocia com a Troika, num quadro mais amplo, um programa de ajuste que seja fazível, que seja concretizável e que, sobretudo, não resulte numa situação fortemente fragilizada no quadro grego, para além daquela que já hoje existe, que do ponto de vista social todos nós já avaliamos, mas, por outro lado, perceber que este quadro de solidariedade, que vai muito para além da lógica dos mercados, pode efetivamente existir. E acho que estes sinais, expressos pela vontade popular, são hoje inequívocos e que podem, de facto, trazer vantagens que vão muito para além desta espuma diária dos mercados, do que é que reagem e de como fazem. Mas o que é preciso para convencer os mercados? Eu acho que, sobretudo, uma posição liderante e que esta vitória de Hollande em França ajuda. A circunstância da Sra. Merkel ter, no próximo ano, eleições gerais que ou altera, efetivamente, a forma como, neste momento, gera os destinos internos e, no fundo, reforça este quadro de solidariedade, que é, no fundo, o ideal de todo este espaço onde nos integramos, e aí possamos ter, de facto, respostas, e acho que a Sra. Merkel está, quando falamos há pouco de otimismo, eu julgo que ela tem perfeitamente noção da agenda que tem que cumprir a prazo, sob pena de perder o poder na Alemanha, e julgo que objetivamente é algo que a CDU não quer na Alemanha. E, portanto, são estes, digamos, é com esta lógica de funcionamento que podemos, no fundo, perspectivar a prazo o funcionamento da Europa. Já lá vamos às eleições francesas em mais detalhe, mas antes disso gostava de falar da questão precisamente da Alemanha, que está cada vez mais a ser pressionada para mudar esta agenda da austeridade para uma agenda do crescimento. Hoje mesmo na cimeira do G20, este é um dos temas em cima da mesa. Juntar a isto, a China também já disse que não vai ser o motor do crescimento da economia mundial. Aperta-se o cerco para a Alemanha. O que lamento é que o cerco tenha que ser tão apertado muitas vezes para chegar a resultados que são óbvios. Eu diria não sou economista nem gestor, mas qualquer manual de economia ou de gestão explica que em momentos de recessão as receitas diminuem abruptamente, como aliás aconteceu em Portugal, como aconteceu na Grécia. E, portanto, ter uma lógica apenas de equilíbrio de contas públicas, sem perceber o efeito perverso que tem e também sem perceber que não é possível fazer reformas sem as pessoas estarem disponíveis para as cumprir, revela-me um pouco, acho que algum amadorismo político. E depois há um problema que eu acho que a Sra. Merkel nesse ponto é criticável. A Sra. Merkel, em bom rigor, se tem, não demonstrou, eu diria que se calhar não tem aquilo que é um caminho efetivo para a Europa. A Sra. Merkel tem um pouco oscilado também ao sabor daqueles que são os resultados internos que não têm sido brilhantes para o seu partido e, portanto, vai mais do que agindo, vai reagindo. O problema hoje é que a Europa, eu acho que não se resolve, o problema da Europa não se resolve por reação. Não se resolve. Aliás, os últimos meses demonstraram-nos. Das duas, a Europa nas próximas semanas tem um projeto que passa,
Eu acho que tem necessariamente de passar por uma efetiva solidariedade entre os que mais têm e os que menos têm. Porque nós não podemos convidar alguém para fazer parte de um clube. E a primeira dificuldade desse clube dizer, bem, se calhar o melhor é sair. Não é possível. Aliás, se alguém tem responsabilidade naquilo que está acontecendo na Grécia, é quem permitiu que a Grécia entrasse no clube da forma que entrou. E aquele argumento que, enfim, tem sido muitas vezes utilizado, que foram enganando, falsificando, adulterando contas, quer dizer, isto faz-me lembrar um pouco o que aconteceu em Portugal no BPN, quer dizer, nós podemos ter muitas formas de fiscalizar, mas quando não queremos ver, não vemos mesmo. Porque, quer dizer, não é possível, eu não acredito que alguém que, minimamente atento, que fazendo 2 ou 3 viagens seguidas à Grécia, não se apercebesse que não havia crescimento económico nem produtividade para, enfim, gastos daquela dimensão. Um pouco, aliás, fazendo o paralelismo que acontecia com o BPN, quer dizer, há coisas que nós podemos arranjar muitos alibis, mas são demasiadamente óbvias para percebermos que os argumentos apresentados não têm nenhuma conexão com a realidade. E, portanto, das duas uma, ou a Europa tem um projeto, e é um projeto solidário, ou então, enfim, pode não ter um projeto solidário, mas é bom que eu diga de uma vez por todas, porque está a custar bastante dinheiro, que é, nós vamos deixar cair a Grécia. Agora, esta atitude um pouco titubeante, enfim, dia sim, dia não, um passo para trás, 2 para a frente, 3 para trás, é que não é suportável. Nós temos neste momento a Espanha... E há alvos críticas de toda a parte. Mas eu acho que é indiscutível. Aliás, ainda hoje ou ontem, alguém chamava a atenção que a crise do euro não é uma crise europeia. Pode afundar a economia mundial. Nós não estamos a falar de um conjunto, de um grupo de amigos ou de um grupo de iluminados que vai aqui gerindo, ou pensam alguns que serão iluminados, que vai aqui gerindo a economia europeia. Não, nós estamos a falar de algo que pode conduzir a uma crise mundial. E nós estamos a falar de povos, nomeadamente como o grego, que está a viver em enormíssimas dificuldades, onde a taxa de suicídio aumentou substancialmente, onde a taxa de desemprego é enorme, onde a falta de condições mínimas de dignidade da pessoa humana são de grande relevo. Aliás, como o mesmo acontecendo aqui ao nosso lado, não os mesmos números, mas, por exemplo, uma taxa de desemprego de cerca dos 25%. Uma sociedade desagrega-se. É óbvio, não é suportável muito tempo com esses indicadores económicos e sociais. Bernardo, como é que vê esta pressão crescente por parte dos líderes, nomeadamente dos Estados Unidos e também Durão Barroso, que já criticaram o adiar de uma tomada de posição por parte da Alemanha? Durão Barroso disse mesmo que a Alemanha não tem noção da urgência destas medidas que são precisas tomar. É com a absoluta noção, tal como o Luís referia, de que isto não tem implicações só ao nível da Europa. Ou seja, hoje vivemos num espaço global fortemente competitivo e onde, sobretudo, estas realidades têm que ser muito dinâmicas e, portanto, com capacidade de resposta. Enfim, o euro já aqui referiste, muito bem. Depois do dólar, é hoje a moeda de referência em termos de transações mundiais. E, portanto, a sua fragilidade é algo que tem implicações e consequências ao nível, digamos, deste mercado global. E, portanto, acho que estas questões têm imensa atualidade e acho que estes quadros eleitorais, estes quadros políticos, uma vez clarificados, ajudam na tomada de posições, uma vez que reforçam esta capacidade de intervenção e, portanto, não são exclusivas de uma única pessoa ou das suas decisões ou, digamos, dos seus estados de alma. São, no fundo, algo que envolve este quadro mais alargado e, portanto, acho que essa é uma matéria que, em resultado daquilo que se passou este fim de semana, com a clarificação da Grécia, repito, com o resultado eleitoral em França, podem efetivamente ajudar a que, digamos, uma líder que não tem propriamente como nas suas referências em termos de aceitação pública, posições liderantes que sejam verdadeiramente mobilizadoras, enfim, por via mais enviesada, possam no fundo ajudar a que, digamos, este quadro de decisões possa ser uma realidade. A vitória de Hollande, do partido de Hollande este fim de semana em França, vai determinar que a agenda do crescimento seja finalmente posta em prática? Eu acho que sim, numa lógica muito lúcida, se quiser, enfim, menos fantasiosa, menos empolada, mas mais ligada à terra, se quiser, mais com objetivos muito claros do ponto de vista da sua intervenção. E acho que nesse particular, pela importância que a França tem, podem de facto ser dados sinais claros e indicativos do caminho que temos que percorrer.
Luís, com este resultado fica quebrado finalmente o eixo franco-alemão ou está apenas a redefinir-se? Eu acho que está apenas a redefinir-se. Eu acho que é um dos pontos, esse eixo é, enfim, para bem ou para o mal, é incontornável que terá que se manter, porque são realmente as duas cabeças, não diria pensantes, mas liderantes da Europa. E se forem pensantes, como se exigirá, ainda melhor. E, portanto, eu acho que há aqui uma redefinição, há aqui um reequilíbrio de forças, que é importante, porque o Sr. Sarkozy, enfim, diria que acabou muitas vezes mais por ser o acompanhante da Sra. Merkel do que propriamente uma voz com quem pudesse. E é preciso, às vezes, nesses diálogos, haver oposição. O Sr. Hollande, para mim, a vitória é importante por outra razão. É que reforça e retira-lhe qualquer espaço para recuar face àquilo que foram os seus vetores e as suas ideias em plena campanha, nomeadamente da agenda para o crescimento. Portanto, acho que ele não tem grande espaço, sob pena de descredibilização rápida e em tão curto espaço de tempo, para recuar. Agora, há para mim um outro ponto importante. Tudo isto, o que acontece na Europa, e não só, vem demonstrar o seguinte. Nós vivemos, e é isso que nós também temos que pensar, nós vivemos por toda a Europa uma grave crise, não é só de valores, já vimos que a solidariedade aqui é um valor um pouco, enfim, diria, vazio, mas também faltam-nos os grandes líderes. Os grandes líderes que construíram a Comunidade Económica Europeia, que tinham um projeto para além dos seus Estados, que muitas vezes aceitaram ser criticados entre portas para pensar para além, pensar décadas futuras, nós não temos. Nós temos os líderes com um grande taticismo, que vão gerindo eleição a eleição. Eu diria, às vezes, mais... Já nem é bem eleição a eleição, é quase sondagem a sondagem, sem uma visão, e muitas vezes é preciso dizê-lo, absolutamente impreparados. Vêm das estruturas, fizeram toda a sua vida dentro dos partidos, não que isso seja mau, os partidos também têm coisas positivas, mas falta-lhes muitas vezes preparação, estudo, reflexão, tempo. E nós estamos a falar de pessoas que neste momento, e não são poucas, quer em Portugal, quer não só, que estão no limiar da pobreza. E, portanto, dizer que é os próximos meses que teremos que tomar medidas ou que vamos pensar ou que é decisivo para a Europa, eu acho que revela algum autismo face àquilo que são as dificuldades, não só do povo grego, mas de muitos outros povos por essa Europa fora, que estão a passar fome, que estão verdadeiramente em dificuldades. Luís Bernardo, muito obrigada pelo vosso comentário aqui na edição das 12.